Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? E aí, vamos iniciar mais uma aula de geografia, não é isso? Espero que todos estejam bem e vamos que vamos. Porque nós temos algumas atividades a cumprir para poder finalizarmos esse conteúdo que estamos estudando. Pois é. Então, meus amores, eu gostaria que, se você puder, pegue o livro, abra na parte de geografia e na página 35, livro 4, né? Tudo bem? 35 não, corrigindo, 34. Na página 34, nós vamos ter um texto, certo? Eu posso fazer a leitura, posso, e é o que eu farei. Mas muitas vezes, eu fazendo a leitura, você pode não compreender. Então, é necessário que, mesmo que eu faça a leitura, se for possível, você acompanhe. Tia vai lendo e você vai acompanhando. Assim, você vai assimilando o que está sendo dito pelo texto, certo? E aí, você consegue responder as questões. Tudo bem? Vamos tentar? Pois é. O seguinte. O título do nosso texto é Recuperação da Vegetação. Diz o seguinte: além do desmatamento no campo, com o crescimento das cidades, áreas de vegetação são retiradas para dar lugar às ruas, casas e prédios. É importante conservar praças e parques urbanos, pois em geral são lugares que mantêm a vegetação em meio à cidade. Além disso, a vegetação é importante para a manutenção da vida dos seres vivos, porque ajuda a preservar o solo fértil, os rios limpos e o ar puro. Aí tem um texto em que diz o seguinte: no dia 15 de um grupo de 15 estudantes, todos da comunidade Vila e Maté, ajudou a plantar árvores durante a ação realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Acompanhado por professores, as crianças aprenderam na prática sobre a importância da da arborização da cidade, que é o foco do projeto de educação ambiental. A participação das crianças representa na prática o que pensamos quando criamos o projeto. Não somente plantar, mas conscientizar a população sobre a necessidade e a importância de uma cidade arborizada, de cuidar das árvores. Seguiremos com a ação semanalmente para levar mais verde aos bairros da capital, disse o titular, né? Lá as crianças e servidores do que é o Instituto, plantaram 40 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O espaço também recebeu uma intervenção do paisagismo com plantio de 60 mudas de plantas ornamentais. Não sei, tenho para mim que já fizemos essa atividade, mas mesmo que tenhamos feito, Tia quer fazer um comentário a respeito, já que estou aqui. Bom, é super interessante, muito interessante, que as prefeituras, né? As prefeituras se mobilizem com a comunidade, com a cidade, para que possam realmente arborizar esta cidade, tá? O interessante é que eles utilizam aqui plantas, árvores nativas da Mata Atlântica, certo? O que poderia acontecer também em Bom Conselho. Em algumas cidades, não todas, existe um período em especial, principalmente quando é dia da árvore, né? Vamos plantar, vamos escolher determinada escola para fazer o plantio de uma quantidade de árvores, e vamos registrar, e vamos fotografar, vamos catalogar, enfim. Muitas vezes isso acontece para demonstrar serviço, para demonstrar que está sendo feito estas atividades. Mas o que acontece? Para que as árvores possam crescer, frutificar, elas precisam ser aguadas,
precisam ter uma certa manutenção e, dependendo da prefeitura, muitas vezes é só aquele momento para registrar aquela data em especial. E depois é esquecido, as plantas acabam morrendo, as que foram plantadas acabam não resistindo ao calor, acabam não resistindo ao local onde elas foram colocadas. Tudo isso acontece. Então, assim, as perguntas que aqui estão sendo feitas não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo uma realidade que acontece em muitas cidades, certo? Isso é um fato real, ok? Na realidade, as perguntas que são feitas são: qual foi a ação realizada pelas crianças? Aí você vai responder de acordo com o que o texto está dizendo. Tia só não vai poder dizer. E por que é importante conservar a vegetação do campo e da cidade? Por que motivos? Nós temos inúmeras razões para que a gente conserve e proteja também a natureza. E por fim, diz assim: pesquise em jornais e revistas ou na internet ações semelhantes ou mencionadas no texto. Anote no caderno e em sala de aula compartilhe o resultado da pesquisa com os colegas. Eu sei que não é uma pesquisa muito fácil, mas ela pode ser feita. Então, se você conseguir fazer, eu adoraria observar, fazer a leitura do que você registrou. Tudo bem? Tudo certo? Então, nós vamos agora para uma outra página. A outra página é página 35, tá? Página 35. Na página 35, que é esta, ó, diz assim: em defesa da natureza. Aí fala o seguinte: para combater os problemas ambientais existem grupos que defendem a natureza, reivindicando mudanças de atitude, como a redução da poluição do ar, das águas e a diminuição do desmatamento e da produção de resíduos. Por meio de ações coletivas, como você leu na página anterior, e usando propagandas e campanhas publicitárias, esses grupos buscam sensibilizar a população da importância de conservação da natureza. Aí nós temos alguns grupos citados aqui. Grupos e instituições que defendem o meio ambiente, como o SOS Mata Atlântica, WWF Brasil, Greenpeace, criam campanhas que mobilizam pessoas de diferentes partes do mundo a refletir e a agir em busca de um lugar melhor para viver. Observe. Então, aí vocês verificam essas imagens. Nós temos uma imagem em que há tipo uma cachoeira, né? Não é isso? Vamos dizer. E há uma mensagem colocada. Diz assim: ao beber a água, lembre-se da nascente. É forte isso. Talvez para vocês que estão começando agora a estudar essa parte da geografia, da ciência, é importante. Sabe por quê? Porque toda a água, toda, mas eu estou falando toda, viu? É toda. Toda a água doce que nós consumimos, existe uma nascente. Existe uma nascente por onde essa água surge, certo? Ela não brota assim, ela não cai do céu. Existe uma nascente. E essa nascente, para que ela continue brotando água, nos alimentando, gerando vida, em volta dela precisa existir árvores. Exatamente, árvores. Árvores para que protejam aquela nascente, que daquela nascente ela possa escorrer, e nesse escorrer dessa nascente se tornar um rio. Então, toda a água que a gente bebe, ela teve o seu início. Ela tem um lugar onde ela nasceu. Assim como eu nasci, a água também nasceu em algum lugar, certo? E é algo que no mundo de hoje, as atividades industriais, sempre, todos os dias, existem
dizimações de plantios de árvores, de árvores nativas, que são justamente as que acolhem essa água, as que protegem, porque se eu tiro essas árvores que estão em volta de uma nascente, a nascente seca. Ela não aguenta, ela não suporta. As árvores são as que protegem, as raízes, para que não causem assoreamento. Entende? Essa mensagem é muito forte, na minha opinião, né? Ela foi uma ação organizada pelo WWF Brasil nas cataratas do Iguaçu, no Paraná. Aí nós temos aqui, né, a bandeira do Brasil, né? Que está um pouco diferente, mas está um pouco diferente porque quer nos mostrar algo, quer nos chamar a atenção com algo, e diz assim: estão tirando o verde da nossa terra. Agora sim, né? Então, por isso que a bandeira do Brasil aqui, que geralmente é verde todo em volta, nós não vemos mais. Essa quantidade, ela está diminuindo. São formas de fazer com que a gente enxergue a verdade, possa ver a realidade, certo? Aí nós temos aqui um grupo de jovens com uma faixa do Greenpeace, né? Com o site, e ao lado diz: campanha do Greenpeace em favor da proteção da região ártica. Por quê? Porque com o aquecimento global, nós sabemos que muitas calotas polares estão derretendo. E devido a esse derretimento, nós sabemos que ao passar dos anos, se chegarmos a esse ponto, o litoral brasileiro, assim como o litoral de diversos países, eles podem chegar a um limite maior dessas águas, a cobrir onde hoje você pode estar pisando na areia, como assim dizer, né? Vamos ser mais objetivos. Não chegar a pisar porque a água já está inundada. Ou então invade cidades, certo? E as outras formas também que eles querem falar aqui é porque muitos animais, por estarem perdendo seus habitats, estão morrendo de fome, como é o caso dos ursos polares. Pois é, os ursos polares perdem seus habitats e, consequentemente, eles não têm do que se alimentar. Vão se alimentar e vão viver aonde? Aí temos um desafio, vamos ver esse desafio, né? No combate a problemas ambientais e a outras áreas da vida, é essencial que as pessoas ajam de modo cooperativo. Converse com os colegas e encontre outro exemplo de como podemos trabalhar de modo conjunto. Pois é, você aqui vai dar sua ideia, você vai dar uma ideia, uma sugestão. Pô, é isso mesmo, você vai dar uma ideia de como essas coisas aqui a gente pode evitar ou tentar ajudar. Às vezes a gente não consegue evitar, mas a gente consegue ajudar. Então você vai dar uma sugestão. Bem aqui no cantinho, eu vou querer que você me diga, tá bom? Tia vai esperar, certo? Aí nós temos outras atividades, porque eu sei que essas duas não serão suficientes para a área presencial, então eu vou ter que fazer com que vocês também façam aí online. Nós estamos com essa atividade aqui, ó. Use o que aprendeu. Usar o que aprendeu foi usar tudo que nós vimos durante esse período, não é isso? Aí nós temos, ó, algumas imagens de um garotinho, de uma garotinha, não reconheci, que está apagando o interruptor, né, desligando, eu acredito. Um moço aqui lavando o carro com a mangueira. Nós temos um outro cidadão que está dirigindo com a sacola cheia de lixo, provavelmente querendo jogar em algum lugar. Nós temos aqui os pratos que serão lavados, não é isso? Pois é.
Mas vamos ver o que é que pede essa atividade. Marque com X as imagens que representam atitudes ligadas ao consumo consciente dos recursos da natureza. Então, nós temos duas aqui que eu já vi cheio. Duas aqui é batata. Quando você bate os olhinhos, você vai logo identificar quais são as duas. Porque tia já tinha falado em outras vezes e vocês também tinham falado. Lembram? Não é isso? Tia não vai dizer não, ó. Caladinha. Aí nós temos a segunda. Leia a manchete a seguir e depois responda as questões. A manchete é: poluição sem fronteiras. Brasil, olha só que triste, é o quarto país que mais gera lixo plástico. Colocação péssima, gente. Muito ruim, né? É muito ruim. Essa é uma manchete, foi trazida, ela foi acessada dia 8 de março de 2019, o ano passado, né? Ainda vai fazer um ano. E aí nós temos as referências, né? Dos sites, enfim. Que não importa para vocês agora. Aí, letra A. Que problema ambiental é mencionado na manchete? Vou só dizer mais uma vez. Poluição sem fronteiras. Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico. Acho que eu já disse, né? Letra B. De que forma você colabora com a redução desse problema? De que forma? A gente tem que contribuir. A gente precisa sair dessa colocação. Tá muito feio. Muito, muito, muito feio. A gente tá contribuindo para que os oceanos fiquem cheios de plástico, para que os animais morram. Enfim, tá muito triste essa situação. Então, nós precisamos sair. E depende de mim, depende de vocês. Exatamente. Vocês também podem ensinar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó em casa. Não, vovó, não faz isso não. Me dê, eu vou jogar no lugar certo, eu vou colocar no lugar correto. É assim. Eu ensino a vocês e vocês ensinam os de casa. E aí a gente sai dessa colocação, que é muito triste. E aí, se der, né? Se der, vamos ver se der, se der. Tem esse aqui, esse outro, ó. Para fazer mais. É a página 37. Tá? 37. Eu tô aqui colocando essas atividades. Vejamos, eu gosto de lembrar sempre. O tempo presencial é diferente do tempo online. Eu coloco duas atividades para vocês. Então, pronto, já dei minha aula, né? Tudo resolvido. Mas no presencial, eu não posso dar duas atividades porque eu preciso completar a carga horária. E da mesma forma que eu preciso completar a carga horária no presencial, eu preciso completar para vocês. Então, desculpa. Então, eu estou lançando as atividades. Se não der, você tenta fazer em outro momento me enviar, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer dentro do tempo presencial, ok? Vamos lá. Para fazer mais. As ações de cada pessoa são fundamentais para construirmos um lugar melhor. Para viver. O texto a seguir é a letra da música Herdeiros do Futuro, de Toquinho. Ela trata da importância de conservar os recursos da natureza para nosso futuro. A vida é uma grande amiga da gente. Nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. No futuro, haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando fruto, a folha, o caule e a raiz?
Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Gente, eu vou mandar essa música para vocês, eu espero que vocês ouçam e também vou colocá-la em áudio para os que estiverem presentes. Eu achei magnífica a letra e emociona mesmo, porque ao mesmo tempo em que ele diz que é tudo divino, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, ainda existe uma indagação. Será que tudo isso ainda vai existir em uma outra época? Diante de tudo que nós estamos fazendo? Diante da... Não diria maldade, mas diante do querer, do poder do ser humano? Será que teremos? Será que meus filhos verão? Os netos de vocês poderão ver? Parece absurda a pergunta, mas ela é muito séria. Pois é. E aí nós temos aqui um desenho, uma gravura que representa muito bem o que ele quis dizer, né? E automaticamente algumas perguntas. Diz assim: por que o artista diz que a vida é uma grande amiga da gente? Por que será que ela é uma grande amiga da gente? Logo no início logo no início já vem dizendo porque ela é uma grande amiga da gente. Segundo a letra da música, para ter um futuro feliz, o que precisamos fazer? A gente precisa construir algo agora, colher, ou melhor, plantar, aguar, cuidar, para que lá na frente a gente possa colher. Certo? O ser humano tem se preocupado com o futuro do nosso planeta? Vocês acham? Tenho lá minhas dúvidas, mas aí o que importa é a resposta de vocês. Bom, agora sim, tia terminou a aula, tá? Tia terminou. Não que não tivesse, porque tem ainda algumas questões, mas eu não vou abusar de vocês não, tá certo? Só se por acaso der, aí eu acrescento. Mas enquanto isso, vamos parar por aqui, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a todos vocês. Então, quem sabe vamos até uma próxima aula, tá bom? Um cheiro bem grande e todos fiquem com Deus. Tchauzinho.